é a diferença entre deficiência auditiva e surdez? Deficiência auditiva, do ponto de vista médico, é qualquer perda auditiva que a pessoa tenha, assim, de grau leve ou superior a esse. Surdez, algumas pessoas usam o termo surdo para aquela pessoa que tem uma deficiência auditiva de severa a profunda. Então, ela praticamente não ouve e teria dificuldade de ouvir até mesmo com o aparelho auditivo. Quais são as principais causas? Congênitas, que a pessoa nasce com surdez, ou genéticas. Outras causas muito comuns também são as infecciosas, pessoas que têm infecção de ouvido frequente, traumáticas, por exemplo, mesmo um tapa na orelha, você pode romper o tímpano, pode romper outras estruturas do ouvido e prejudicar a audição. E também tem a causa por ototoxicidade, que é, por exemplo, por alguma droga, algum remédio. E outra causa também, que é muito importante, é o que a gente chama de idiopática, que não tem uma causa muito bem definida, que é o que a gente chama de surdez súbita. Às vezes, uma pessoa totalmente saudável, do nada, pode perder a audição de um dos lados, em diferentes graus. Tem outra causa também, que é importantíssimo falar, que é a exposição a ruído intenso, que quando é pelo trabalho a gente chama de perda auditiva induzida pelo ruído, mas mesmo sons intensos como baladas, festas, shows, concertos, isso daí, se for uma exposição muito constante e prolongada, pode também causar perda auditiva. Quais os primeiros sinais, hein? Geralmente, os primeiros sinais, muitas vezes nem é a pessoa que percebe, são os outros, Porque a pessoa às vezes tem o hábito ali de ficar lá, que? Repete? Além de, claro, notar que está tendo uma perda auditiva. Hoje em dia, como a gente usa muito fone, telefone, isso ajuda, porque muitas vezes o paciente olha, testa de um lado, aí não está ouvindo, acha estranho, ou vai usar o aparelho do outro, percebe que está diferente um lado do outro e aí vai procurar um profissional. E tem outra questão também, que é muito comum, que é aquela pessoa que diz que ouve, percebe o som, mas não entende. Então, isso é um outro sinal também de alarme. Existe algum tipo de prevenção? Que a gente recomenda sempre evitar locais que têm exposição intensa a ruídos, Se você precisar ficar nesses locais, o ideal é que você utilize algum protetor auricular para diminuir a quantidade de som que você está recebendo. Se você tem algum problema auditivo, algum quadro infeccioso, que o ouvido fica purgando, por exemplo, procure um otorrino para tratar. Ter o controle de doenças como diabetes, pressão alta, colesterol, tudo isso pode interferir também em relação da saúde auditiva. O que é um implante coclear? Um equipamento eletrônico que a gente vai implantar por baixo da pele, aqui atrás da orelha, e vai introduzir um eletrodo dentro da cóclea, que é o nosso órgão da audição, para que o aparelho que fica por fora da pele consiga captar o som por um ímã e por ondas eletromagnéticas, ele joga a informação para a unidade interna, para desta forma a gente conseguir ouvir. Quem pode colocar um implante coclear? Pacientes que não têm benefício com nenhum outro tipo de reabilitação. E, eventualmente, também naqueles casos de surdez congênita, que a pessoa nasce surda. E aí, com isso, a gente pode restaurar a audição dela com o implante coclear, Mas é importante frisar que tem uma idade certa para esses casos de surdez congênitas, O momento crítico é até os 2 anos, tendo benefício até os 4 anos, mas a partir daí vai perdendo a performance, o resultado vai ficando pior a cada ano que a criança faz a cirurgia. Qual é a diferença entre o implante coclear e o aparelho auricular externo? O som do implante coclear é diferente, É uma cirurgia, tem riscos, é um equipamento eletrônico também, e enquanto que o aparelho auditivo é um equipamento que você vai adaptar, não tem riscos, praticamente. A surdez é reversível?
E a deficiência auditiva? Em relação à perda auditiva, a gente tem que dividir entre quadros que são crônicos, que estão vindo ao longo do tempo, ou aqueles casos que são agudos, súbitos. Nesses casos, a gente faz o diagnóstico, avalia e entra com medicações para tentar reverter essa perda auditiva. Alguns tipos de surdez, dessas crônicas, a gente não consegue reverter, tá? Apenas a gente consegue corrigir, reabilitar utilizando alguns equipamentos. Tem alguns tipos de surdez que a gente consegue reverter com cirurgia. Isso pensando numa reversão completa, sem a pessoa depender de outros equipamentos auxiliares.